conversando hoje com o professor Rodrigo Paixão, que é professor, né, advogado, juiz leigo, e nós falávamos então sobre a conciliação nos juizados, né, onde as partes conseguem fazer um acordo e todo mundo sai razoavelmente satisfeito. É verdade. Então, dando seguimento a essa ideia, né, acho importante que a gente mencione de alguma maneira essas mudanças pelas quais está passando ou deverá passar, né, o direito civil, né? Exatamente. Novas mudanças, novos pensamentos. Como é que vai ser isso, professor? Vamos lá. Nós temos agora já entregue ao Senado Federal um anteprojeto de alteração do Código, tá? Evidentemente que isso ainda precisa passar pelo crivo do Parlamento. Nós não sabemos ainda, não há uma data para que essas mudanças entrem em vigor, mas penso que há uma esperança de novos ares. Sabe, Renata, eu, quando ingresso na graduação, começo a estudar ainda pelo Código de 1916. Exato. Né? E pego aquela mudança para o código que entra em vigor, né, é publicado em 2002 e entra em vigor em janeiro de 2003. E veja, o código Reale, que é esse código que vem a lume em 2003, ele é escrito, salvo engano, o anteprojeto dele em 1972. Então é um código que quando chega a ser colocado em vigor, ele já nasce defasado. A gente costuma sempre dizer, eu sempre falo aos meus amigos que, e aos meus alunos que o direito ele não acompanha o fato social, ele vem depois para regular situações que se colocam, né? Então tu pensas que um código que foi escrito lá no início da década de 1970 ou meados de 1970 é colocado em vigor em 2003, ele já nasce com uma série de problemas de anacronia, né? Então, um exemplo assim, né? O código trata formação de contratos por via epistolar, através de cartas, né? Então, na era que nós estamos hoje, isso ainda está em vigor, né? Uma era completamente digital, nós temos um código analógico. Exatamente. Então, é muito importante que se diga que nós não teremos um novo código, né? A estrutura principiológica do Código Civil continua a mesma. Nós vamos ter a reforma, uma reforma muitíssimo substancial, né? Num número expressivo de artigos. O código atualmente conta com 5 livros, né? E nós teremos um 6º livro, que é um livro só reservado ao direito digital, né? Para regular essas relações envolvendo tecnologia, modernidade, que notadamente foram catalisadas através nas nossas vidas em razão da pandemia, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? 17 de março de 2020, nós vimos o Fantástico de noite, desligamos a TV, fomos dormir, no outro dia acordamos com tudo fechado. É verdade. E tivemos que reaprender a viver, né? E muitas pessoas a meio que de forma forçada se adaptar a uma realidade tecnológica que não era parte da vida delas, né? Exato. E o direito sofreu impactos profundos em razão disso. Nós tivemos agora audiências virtuais, que a gente nunca pensou nisso, né? A gente atende agora cliente virtualmente, recebe documentos ali. Então, realmente, houve um avanço muito grande tecnológico e o código não acompanhou. Não acompanhou. Né? E a gente precisa desse acompanhamento porque essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Uma realidade digital. É uma realidade digital. E além disso, né, esse projeto ele nos traz alguns ares mais humanos. Então, veja bem, se nós pegarmos ali já a primeira parte do código, nós já temos uma novidade, né? Os animais deixam de ser tratados como coisas. Exatamente. Né? Que isso é muito importante, né? Muito importante, né? Já era tem ações tempo. de guarda compartilhada de animais. Exato, né? Né? Esses Claro. animais ainda, né, não serão tratados como pessoas, mas deixam de ser coisas. Claro. Então já há um avanço. Sim. Esse anteprojeto, ele delega ao Congresso Nacional a possibilidade de, por lei especial, mudar essa questão.
E traz também uma possibilidade interessante nova, né, de que esse direito envolvendo a tutela dos animais possa ser invocado enquanto direito da personalidade. Ou seja, se eu maltratar o teu animal de estimação, isso vai te dar o direito de entrar com uma ação indenizatória por dano moral contra mim. E é importante isso porque os animais, eles ocupam na vida das pessoas agora um importante papel. Sem dúvida. Né? Porque tem muitas famílias que têm, no meu caso, um cachorro ali, gato, né? Como filhos. Como filhos. É parte da família da gente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, também no desenvolvimento das crianças também é importante, né, isso. E eu acho que respeitar os animais é uma coisa assim, é tão louco a gente pensar que só agora está acontecendo isso. 2024, né? Isso porque me parece que desde sempre deveria ter sido assim. Sem dúvida. Os animais, pessoas acorrendo dos animais, como a gente viu agora nas enchentes ali, animais morrendo porque estavam presos, não tinham como sair, Muito como triste. escapar. Então a gente vê que as pessoas não têm esse olhar humanizado sobre os bichos ainda. Isso é revoltante, né? É revoltante. É revoltante. E de alguma forma, então, essa reforma nos trará, digamos assim, um tratamento um pouco mais, né? Ainda não o ideal, talvez, mas um pouco mais em sincronia com esses novos pensamentos. Exato. Vamos ter alterações importantes também no direito contratual, no direito obrigacional. Trago aqui, acho que uma informação muito bacana, que é no direito das famílias a ideia de não haver mais distinção entre as famílias recompostas ou aquelas famílias tradicionalmente formadas. Sai aquela ideia de que a entidade familiar, seja ela através da união estável, seja ela através do casamento, formada por um homem e por uma mulher, ou seja, as uniões homoafetivas passam a ser abarcadas, né, pelo Código Civil, que acho sempre importante dizer, né, Renata, se a Constituição está no cume do ordenamento, o Código Civil está no centro da vida de todos nós. Exatamente. Né? Porque regula desde antes do nosso nascimento, lá, desde a concepção, até o momento posterior à nossa morte, que é o direito das sucessões. Então, essa alteração no direito das famílias também, me parece, vem ao encontro daquilo que a sociedade respira hoje. Né? Então, muito menos questões dogmáticas ainda resultantes lá da herança do Código de 1916, e muito mais um olhar em consonância com a jurisprudência e a doutrina mais atualizada. Inclusive, esse é um viés interessante dessa reforma, né? Os juristas que trabalharam nessa equipe, eles buscaram a sintonia com a jurisprudência consolidada, especialmente dos tribunais superiores, e com a doutrina debatida, evidentemente, doutrina de qualidade nas jornadas de direito civil. Então, vou pegar aqui o exemplo desse recente entendimento do STF, né, que equipara o companheiro ao cônjuge nas relações hereditárias, né, que antigamente herdava lá no 4º grau. É verdade. Né, quer dizer, era uma coisa absurda. Sim. Isso foi através de um julgamento da Suprema Corte, que esse artigo do Código Civil foi, digamos assim, deixado de ser aplicado através, né, de controle de constitucionalidade. E isso agora passa a ser readequado para estar em consonância com a jurisprudência do Supremo. Penso eu que talvez tenhamos perdido aqui a oportunidade de avançar mais. E eu te explico por quê, especialmente na área do direito das famílias, né? Nós não temos, por exemplo, e talvez a explicação para isso seja exatamente o posicionamento atual da Suprema Corte, nós não temos, por exemplo, um olhar para as famílias poliafetivas, né? Exato. Que, muito embora não seja a realidade da grande maioria das construções familiares, já existe. Claro, exatamente. E no momento em que o direito vira as costas, me parece, para essa realidade, é um negar inevitável para encontrar-se ali na frente. Exatamente. Tá? Então, pensemos, né? Olha, temos ali uma família que é composta por 3, por 4 pessoas enquanto companheiros,
como é que ficam as relações sucessórias dessas pessoas? Né? E aí, evidentemente, né, com todas as vênias, aí, com todo o respeito à equipe de juristas, que optou e justificou, inclusive, dizendo, olha, é um julgamento da Suprema Corte muito recente, que entende que o princípio é o princípio da monogamia, que deve reger as relações familiares. Ok, né? Não adianta também remar contra as decisões do STF. Mas penso que haveria oportunidade para um debate mais alargado para o direito dessas famílias. E aí me remeto, Renato, àquilo que a gente falava no primeiro bloco, né? O direito ele precisa ser inclusivo e não exclusivo. Exatamente. Né? Me parece que no momento em que eu utilizo do direito como ferramenta para cercear, especialmente direitos e garantias fundamentais, eu estou usando ele como instrumento de opressão e não como instrumento de regulação da sociedade. Sim, exatamente. Negar o inegável é marcar um encontro para o futuro com uma realidade que talvez depois seja difícil de ser tratada. Sim. Tá? Então, acho que nesse aspecto, especificamente, houve, ainda que em outros muitos avanços significativos, pelo anteprojeto, nesse aspecto em especial, penso que o freio de mão ficou um pouco puxado. Porque as famílias existem, né? Elas estão compostas de várias formas. Exato. Então, negar isso é uma bobagem, porque a gente sabe que vai ser o que? Vai ser equiparado, o julgamento será equiparado. Por que já não então colocar isso? Exatamente. Porque as famílias por efetivas existem, as famílias tradicionais existem novas formas das pessoas se relacionarem. Exato. Isso tem que estar ali, né? De alguma maneira abarcado. Exatamente. Claro. Eu vejo assim com otimismo essas reformas, especialmente do ponto de vista mais humanístico, mas penso que a gente ainda tenha esta coisa arraigada. E, evidentemente, né, eu não vou ser ingênuo de achar que, se isso fosse colocado no anteprojeto, passaria com facilidade no Congresso Nacional. Né? Claro. Provavelmente haveria uma resistência, né, em razão das posições de cada um dos legisladores. E agora, o que me surpreendeu foi, na verdade, essa limitação surgir dos próprios juristas, né? E aqui não vai nenhum tipo de crítica negativa ou coisa que o valha. Apenas uma observação. Penso que se perdeu a oportunidade de avançar mais. Né? E aí, guardadas as devidas proporções, corremos o risco de acontecer o que já acontecia quando falávamos que o código foi escrito pelo professor Miguel Reale, o código atual, em meados da década de 1970, entra em vigor no início dos anos 2000, defasado. Né? Né, professor? Mas avançamos alguma coisa. Avançamos. E vamos, né, seguir assim. Né? Com certeza. Professor, muito obrigado por ter vindo conversar comigo. Sempre é muito bom conversar contigo. Sabe da admiração que eu tenho por ti. Agradeço, a recíproca é verdadeira. Estou sempre à disposição, foi uma honra. Muito obrigada. Gente, isso aí. Né? Então, conversamos hoje com o professor Rodrigo Paixão. E a gente sempre tem que buscar os direitos e saber os direitos. Isso é extremamente importante. E vamos que vamos, porque é pra frente que se anda. Um super beijo!